Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 9, versículos de 18 a 22. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns João Batista, outros que és Elias e outro que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: És o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente de o dizerem fosse a quem fosse, e acrescentou: O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui Jesus nos traz um evangelho lindo. Jesus estava a orar. Jesus estava em oração. Jesus estava rezando. É lindo quando nós vemos e imaginarmos essa cena. Jesus orando ao Pai. Jesus nos traz uma esperança e uma alegria que enche o nosso coração. Quando nós olhamos para Jesus e vemos que Ele conversa com o Pai, Ele ora ao Pai. E aqui, essa imagem fica mais bela ainda, porque diz que Ele estava apenas com seus discípulos. Quem são esses discípulos? São aqueles que seguem a Jesus Cristo. São aqueles que, de alguma maneira, foram trocados pela pessoa de Cristo. E eles seguem o Mestre, e estando ali, junto com o Mestre, fazem a mesma coisa que o Senhor. Estavam em oração. E é muito interessante, porque quando a gente remete essa palavra em oração, nós precisamos entender que se Jesus, sendo Deus, estava em oração, tamanha a importância de nós nos colocarmos em oração. E aqui, o Evangelho nos traz uma condição dessa oração. Jesus orava sozinho, estando com ele os seus discípulos. Mas Jesus orava sozinho. A oração tem que ser para nós um momento individual. A oração para nós tem que ser um momento de um diálogo mais profundo com esse Deus maravilhoso. Hoje nós temos o Evangelho que nos apresenta esse Jesus rezando, orando. E então, nessa intimidade em que se criou naquele momento de oração, Jesus faz uma pergunta um pouco estranha. Primeiro, quem dizem as multidões que eu sou? Jesus direciona esse povo. Quem esse povo acha que eu sou? Porque quem estava ali já sabia que Jesus era o Senhor. Mas as multidões, como hoje, ainda hoje, ela é confusa. Ela não consegue entender quem é Jesus. Hoje vão dizer, deve ser João Batista, deve ser Elias, ou qualquer um dos antigos profetas que ressuscitou. Esse é Jesus. E é muito interessante,
Porque a palavra nessa tradução, ela traz que Pedro diz que és o Messias. O Messias no tempo dos judeus era o prometido. Era aquele que deveria vir e reconstituir toda a paz na terra. Para nós cristãos, o Messias é Jesus Cristo. Ele é aquele que reestabeleceu toda a condição do início. Porque na cruz, Cristo falou: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoai-lhes. Foi na cruz que nós restabelecemos essa comunicação, essa amizade com esse Deus maravilhoso. Estávamos no pecado lá inicial e Jesus veio para restabelecer a ordem, nos redimindo de todo o pecado. Pela sua morte e morte de cruz, ele restabeleceu o vínculo que nós tínhamos com o Deus. Existia um abismo que nos separava desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos criou. E Jesus, com a sua cruz, foi a ponte que restabeleceu esse caminho. Aqui, nós precisamos trazer para a nossa vida como está o nosso relacionamento com Deus. Nós temos vários momentos em que nós estamos com Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos afazeres domésticos. Nós estamos com Deus. Mas é na oração em que nós dialogamos com Deus. É na oração que nós criamos esse canal de comunicação direto. Nós abrimos a condição de falar diretamente com o próprio Deus, porque Ele assim nos permitiu através do seu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou como fazer isso, estando sozinho. E na passagem da Bíblia diz que Deus que vê no oculto está junto de você no momento de oração. Que maravilha é esse Evangelho! Jesus repreende a todos que naquele momento que anunciasse isso, porque o mundo precisava experimentar esse sofrimento de Jesus. Quando nós olhamos Jesus terminando o Evangelho falando: o Filho do Homem tem que sofrer muito, ser rejeitado, tem que ser pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, pelos escribas, ele tem que ser morto por nós, porque só assim nós iríamos enxergar todo o amor e toda a misericórdia que esse Cristo tem por cada um de nós. Era necessário que isso acontecesse. E isso já aconteceu. Jesus foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso foi feito por amor, para que nós restabelecêssemos junto com Ele esse relacionamento de amizade, de amor. Que maravilha esse Evangelho nessa sexta-feira. Que nós possamos tomar posse nesse momento da profundidade com que Pedro diz: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Messias de Deus, Tu és aquele que nós amamos, Tu és aquele que nós seguimos, Tu és aquele que cuida da nossa vida, que nos liberta, que nos salva, que nos traz a verdade. Louvamos e agradecemos a Deus por todo esse amor que Ele tem por nós. E que nós possamos entender que na oração é que encontraremos esse Deus que nos ama. É na oração que podemos falar através de um amigo. É na oração que Ele abre os seus ouvidos para nos ouvir. E nos ouvindo, aquece o nosso coração
com seu imenso amor. Que Deus abençoe a todos, uma ótima sexta-feira e até amanhã.